Agora eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o conceito de supercontrole, pessoal. Isso é muito importante nós sabermos, ok? Então aqui é uma ilustração de uma carta de controle, onde nós temos aqui o limite de controle superior, a linha de média e o limite de controle inferior. Todas as vezes em que eu tenho pontos nessa zona de supercontrole, né, em cima e embaixo, ou seja, pontos variando entre os limites e tomo uma ação, isso é chamado de supercontrole, ok? Então, quando eu tomo uma ação, mesmo com um dos pontos, uma ação de correção, mesmo que os pontos estejam dentro dos limites de controle, o que eu estou fazendo? Eu estou supercontrolando o processo e causando ainda mais variação do que simplesmente deixar o processo fluir naturalmente. Então, pessoal, um ponto importante é quando tenho variação de causa comum, eu não faço correção no processo. Eu simplesmente deixo o processo fluir. Porque se eu faço uma correção, eu vou aumentar a variabilidade ao invés de diminuir. Então, isso é o conceito de supercontrole extremamente importante para liderança de linha de frente. A falta de reação já é diferente. Aqui eu tenho a minha carta de controle, a linha de média central, os limites de controle superior e inferior, e eu tenho pontos fora dos limites, ou seja, eu tenho causas especiais. E aí eu não reajo. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma zona de inatividade, eu tenho pontos nessa região e não tomo ação, o que acontece é que eu adio essa ação até que seja tarde demais, né? Então o pânico se instala. Então todas as vezes em que eu tiver pontos nessa zona, ou seja, pontos fora dos limites de controle que denotem uma causa assinalável, uma causa especial, eu preciso tomar ação para tentar identificar o que especificamente está acontecendo nesse momento. Tá? É importantíssimo a gente entender e agir no processo para fazer a correção. É diferente do plano de controle, onde todos os pontos estão dentro dos limites e eu não preciso tomar nenhuma ação, porque se eu tomar uma ação naquele caso, eu aumento a variabilidade em vez de manter o processo sozinho, variando naturalmente. Limite de controle, então, pessoal, é igual ao teu limite de ação. Quando eu tenho variação de causa comum, ou seja, pontos variando dentro do limite, eu não tomo uma ação. Agora, quando o meu limite de controle, algum ponto supera esse limite, né, eu tenho então que tomar algumas ações. Portanto, o limite de controle superior e inferior, ele é sempre igual ao limite de ação. A partir desse limite, eu tomo uma ação ou não tomo em função da explicação dada nos slides anteriores.